Bem-vindos a mais uma aula de legislação especial penal. Vamos tratar agora dos crimes ambientais. Vamos dar uma olhada no principal dispositivo constitucional a respeito, que vem a ser o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que vai trabalhar na responsabilidade independente das pessoas jurídicas. Vamos ver o principal, mas não único diploma que trata dos crimes ambientais, que é a Lei 9.605. Vamos ver como esta lei traz um sistema autônomo de aplicação das penas, sendo que se aplica o Código Penal na medida em que tal é subsidiário, ou seja, o Código Penal tem aplicação subsidiária a este sistema autônomo previsto na 9.605. A título de exemplo, nós temos uma remissão com relação à multa, tá? O artigo 18 da 9.605 vai fazer uma remissão à multa nos termos do Código Penal. Vamos ver outras características desse sistema autônomo, principalmente com relação à pena base, às agravantes e às atenuantes. Vamos ver que a ação é penal e incondicionada. A ação é penal e incondicionada. Vamos estudar as principais questões atinentes à competência. Vamos ver também as principais condutas. Quais são os principais crimes previstos aí na 9.605? Vamos estudar se aplica ou não o princípio da insignificância com relação aos crimes ambientais. E, por fim, nós vamos finalizar com algumas questões bem recentes na jurisprudência com relação à crueldade animal. Crueldade animal, incluindo o chamado backlash constitucional. Vamos estudar a vaquejada, a jurisprudência sobre a vaquejada e de que maneira o Congresso veio a tentar repelir aquele entendimento emanando uma emenda constitucional, e vamos estudar também a questão do sacrifício animal em cultos religiosos de matriz africana. Então vamos lá. Quando se fala em crimes ambientais, nós temos que ter em mente que a grande maioria das condutas está prevista na Lei 9.605, mas não é a única lei que trata dos mesmos, tanto que a doutrina menciona a lei do PMNA como tendo uma conduta específica e de pequenos dispositivos esparsos ao longo da legislação penal como um todo. Porém, na prática, e também conforme que se cobra nos concursos, o que importa é justamente a concepção de crimes ambientais a partir da 9.605. Está bem? Porém, antes de nós continuarmos a leitura e a interpretação deste dispositivo aqui, dos dispositivos da Lei 9.605, nós temos que ter em mente que a Constituição Federal traz uma informação muito importante, que vai nortear toda a interpretação do direito penal ambiental. E o que vem a ser? Vem a ser a informação prevista no artigo 225, parágrafo 3º, que diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O que acontece? Muito já se criticou o dispositivo constitucional no sentido de que não poderia se falar em responsabilização da pessoa jurídica, como a gente se debruça aqui. E eis que a nossa Constituição prevê expressamente a responsabilidade penal, tá? Penal da pessoa jurídica. Tanto que é em sede ambiental, de crimes ambientais, que nós temos a única hipótese de responsabilização penal da pessoa jurídica, em sede aqui dos crimes ambientais. E vejamos só, pode a Constituição Federal simplesmente criminalizar? Aí temos uma questão bem complexa, que é a seguinte: a Constituição Federal não vai estabelecer de maneira nenhuma penalidades, procedimentos, né, com relação a este processo. Porém, na medida em que a Lei 9.605 ela veio a ser emanada em 98, a partir deste ponto se tornou possível a responsabilização da pessoa jurídica por conta desta prever um sistema autônomo com penas próprias da pessoa jurídica. Está bem? Penalidades próprias para a
pessoa jurídica. Mais uma questão atinente ao artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. É o seguinte, nós temos que, repetindo o que já foi dito, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, nós podemos ter uma pessoa física, um sujeito normal, né? Como nós já temos no direito penal como um todo, realizando uma conduta, mas podemos ter também a pessoa jurídica. E surgiu um questionamento. Pode a pessoa jurídica sozinha cometer um crime ambiental? A questão é no sentido negativo. Sempre vai ter alguém atuando em nome desta empresa, atuando como representante desta empresa, cumprindo ordens dentro do âmbito desta empresa. É o funcionário que abre as comportas de dejetos de uma empresa sobre um córrego, realizando-se assim uma poluição. Diz respeito, por exemplo, a atitudes dos dirigentes que determinam isso, e assim por diante. E surgiu e vigorou durante muito tempo no ordenamento brasileiro a ideia de que a pessoa jurídica só poderia ser responsabilizada, bem como processada e responsabilizada nesse sentido, se uma pessoa física fosse também processada e condenada. Ou seja, se a empresa A cometesse um crime ambiental, como jogar dejetos em um córrego, ou seja, realizar um ato de poluição, esta empresa A só poderia ser processada e condenada se pessoas físicas, as pessoas que efetivamente abriram as comportas, as pessoas que a determinaram, também fossem processadas e julgadas. Isto vigorou durante muito tempo, porém, o entendimento atual, tanto no STF como no STJ, mas já assente no STJ desde 2015, com o recurso em mandado de segurança 39173 da Bahia, de 2015, tá? RMS 39173 da Bahia, vem a dizer que a responsabilidade ela é independente. A responsabilidade ela é independente. Ou seja, é possível se acionar somente a pessoa jurídica? Sim, isso é muito possível. Tá? Claramente, tanto que na prática é muito difícil você dizer quem foi o funcionário que abriu as comportas, quem foi o funcionário que ordenou a degradação ambiental e assim por diante. Mas é fácil você provar que a empresa foi a responsável por isso. Portanto, tivemos aí uma guinada jurisprudencial muito importante. Muito importante. Visto isto, nós podemos agora dar continuidade à análise do que prevê a Lei 9.605 em seus pontos mais importantes, está bem? Em seus pontos mais importantes. Temos que, no âmbito da Lei 9.605, temos aí um sistema autônomo, tá? É um diploma autônomo que traz uma série de regras, expressões próprias com relação ao que vem a ser o sistema básico para imputação, quais são as normas relativas à dosimetria e assim por diante. Eis que, neste sentido, desde já é importante se enfatizar que a Lei 9.605 não trata só dos crimes ambientais, mas também das infrações ambientais. Olha só, artigo 3º, as pessoas jurídicas, né? E aqui, então, temos uma regulamentação do texto constitucional, né? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Olha só, civil, administrativa e penalmente, uma responsabilização nos 3 âmbitos, e ela é uma responsabilização independente, né? Do que vem a realizar os seus respectivos atores, seus agentes e assim por diante. Então, nós temos esse sistema autônomo que lida com infrações ambientais e crimes ambientais. Interessante se notar que no âmbito desse sistema autônomo, está bem, nós temos mais uma questão interessante com relação à pessoa jurídica, que é a possibilidade de uma desconsideração da mesma e até mesmo liquidação forçada. Artigo 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Olha só, não é necessário que se siga aqui, por exemplo, aqueles ditames previstos
no Código Civil, nos termos da nova Lei da Liberdade Econômica, né? Essa nova lei muito importante, que vem a falar da confusão patrimonial e assim por diante. Não, aqui, para fins penais, basta que nós tenhamos a pessoa jurídica como sendo um óbice para que se realize os atos de ressarcimento aos prejuízos causados. Outra questão interessante agora, já falando mais precisamente do sistema autônomo, também do sistema autônomo, diz respeito a como que se procede com relação à pena base. Tá? A pena base. Nós vamos ter uma série de regramentos próprios, está bem, com relação à pena base, com relação a agravantes e atenuantes e assim por diante. Porém, em que pese nós temos esse sistema autônomo, é interessante a gente mencionar que o Código Penal vai ter aplicação subsidiária, tá? Você vai aplicar subsidiariamente o Código Penal. E nós temos um exemplo muito interessante, tá? Um exemplo muito interessante, o exemplo expresso, vem a ser o disposto no artigo 18. Artigo 18 da Lei 9.605 vai dispor que a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica aferida. Ou seja, você utiliza neste ponto o Código Penal como base para calcular esta multa, mas com esta especificidade que é justamente o aumento, né? Ainda com relação à multa, nós temos algumas questões interessantes, tá? A multa, quando ela é de natureza penal, ela deve ser revertida ao FUPEN, está bem? Ao Fundo Penitenciário Nacional, nos termos do artigo 24. E eis que, então, dispõe o artigo 24, que a pessoa jurídica constituída, utilizada, né, assim por diante, poderá sofrer a liquidação forçada e seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Ou seja, aquilo que diz a respeito à natureza penal, temos aí, então, a possibilidade de se ensejar a liquidação desse ativo e reversão para o FUPEN. Porém, quando nós falamos de multa administrativa, aqui uma curiosidade que não diz respeito à matéria penal em si, nós temos o artigo 73. Para as multas administrativas, nós temos que os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, bem como ao Fundo Naval e fundos estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Ou seja, nós vamos ter uma dependência de se averiguar o que é disposto em sede do órgão arrecadador que vai realizar a fiscalização administrativa ambiental. Mais uma questão interessante, ainda em sede de multa, diz respeito à destinação, está bem? A destinação de alguns bens. Tá? Em que pese nós temos a multa penal e assim por diante, nós temos que algumas situações ensejam reversões específicas do patrimônio. Faço aqui já alusão ao artigo 25. Artigo 25 vai dizer que, verificada a infração, serão apreendidas seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Está bem? E o que acontece aqui nesse momento? Nós estamos falando de multa? Não. Porém, parágrafo 3º, tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão eles avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Ou seja, não é só através de multa que o poder público vai acabar se beneficiando, até certo modo, né, de uma correta fiscalização das infrações ambientais. Também através dessa destinação prevista no artigo 25, é possível, então, o poder público angariar bens, objetos que possam ser de sua utilidade. Vamos agora analisar, fechar aqui essa questão da multa, né? Vamos analisar como é que se dá a dosimetria, como é que se dá essa pena base, as agravantes e atenuantes. O que acontece aqui?
Quando nós estamos falando de pena base, nós temos aquelas 3 fases, né? Primeira, segunda e terceira, pena base, pena provisória e pena definitiva. Sistema trifásico, né? Aplicando-se subsidiariamente o Código Penal. Aplicamos sim aqui o sistema trifásico. E eis que, com relação à pena base, nós temos uma observação a ser feita, tá? Uma observação bem importante a ser feita, que diz respeito a quais os elementos que o juiz deve considerar. Não obstante as diretrizes gerais do Código Penal, o artigo 6º vai dispor que, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: 1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. E 3. A situação econômica do infrator, no caso de multa. Olha só, no âmbito da pena nós temos um sistema com esse regramento próprio. E por que existe esse regramento próprio? Porque é muito difícil você conseguir aplicar o Código Penal. Olha só, o Código Penal fala, por exemplo, em comportamento da vítima. Comportamento da vítima é algo relevante para fins de dosimetria, né? Quando se fala de crimes ambientais, você não consegue extrair nada dessa ideia de comportamento da vítima. Vamos pensar num crime de pesca, num crime de poluição ambiental, vamos pensar num crime qualquer, né? Por exemplo, poluição com relação ao solo e assim por diante. Nessas hipóteses, comportamento da vítima é algo que não tem como ser utilizado em sede de crimes ambientais. Ou seja, aquelas disposições próprias do Código Penal na parte geral não se aplicariam aqui de uma maneira eficaz. Por isso que foi criado esse sistema, previsto no artigo 6º. Você vai aplicar com prevalência esse sistema que lida com esses elementos: gravidade do fato, antecedentes específicos e a situação econômica do infrator. Aqui, é interessante nós notarmos que com o artigo 6º, a gravidade do fato vai levar em consideração as consequências. Por exemplo, vamos supor que tenha ocorrido uma queimada muito grande, né, em que várias pessoas acabaram tendo as suas vidas afetadas com isso. Portanto, nós temos um elemento para fins de cálculo aumentado dessa pena base. Artigo 6º, inciso 2. Artigo 6º, inciso 2 é muito importante. Olha só, há que se levar em consideração os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Lá no direito penal partilhar, nós temos que antecedentes dizem respeito àquilo que é de matéria penal, antecedentes penais. Nós temos, a pessoa cometeu um furto e, eventualmente, cometeu um homicídio. Ela tem antecedentes aí, né? Nós temos essa ideia de um crime com relação a outro crime, né? Cometeu um furto e depois cometeu um homicídio e assim por diante. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Quando se trata de crimes ambientais, nós temos que os antecedentes não são só aquilo de natureza criminal, são também aquilo de natureza administrativa. Ou seja, vamos supor que o indivíduo tenha sido multado, tá? Multado por ter infringido alguma norma qualquer de natureza ambiental. Ele só foi multado, ele não tem nenhum processo penal em face dele, tá? Mas ele foi multado uma vez, foi multado 2 vezes, 3 e assim por diante. Este indivíduo tem maus antecedentes ambientais. Ele pode ter um histórico penal irreparável, mas se ele tiver sido condenado, né, no âmbito administrativo, ele já vai ter maus antecedentes para fins de crimes ambientais. Outra questão bem importante diz respeito às agravantes e às atenuantes. Mais uma vez, quando se fala aqui de agravantes e atenuantes, nós temos algumas questões que são um pouquinho distintas do Código Penal parte geral. Olha só, aqui com relação ao artigo 14, nós temos as circunstâncias que atenuam a pena. Artigo 14 representam as atenuantes e as agravantes estão no artigo 15. Com relação ao artigo 14, as atenuantes, nós temos a ideia de arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, limitação significativa da degradação ambiental causada. Aqui isso é uma mera atenuante, está bem? Diferente do Código Penal, parte geral,
que trata daqueles institutos de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, em que você tem uma isenção, né, de pena, bem como uma eventual redução de pena lá no arrependimento posterior. Aqui não, você tem a posição da pena com uma atenuante. O que mais? Nós temos no artigo 15 algumas hipóteses de agravante. E essas agravantes aqui, elas são bem interessantes, tá? Por quê? Porque dentre as agravantes nós já começamos com reincidência. Reincidência que é diferente de maus antecedentes. Reincidência dos crimes de natureza ambiental, ou seja, reincidência específica, né? Reincidência específica. A reincidência específica será uma agravante, está bem? Temos também uma série de situações relacionadas ao inciso 2 do artigo 15. Algumas das mais interessantes, né, muito cobradas com relação aos concursos públicos são a G, H e a I. A linha G, em período de defeso à fauna. O que acontece? Se é cometido um crime contra a fauna justamente no período de defeso, este crime é especialmente reprovável. Portanto, nós temos uma agravante. Em domingos ou feriados. Por quê? Porque existe uma presunção do legislador de que se algo é cometido em domingos ou feriados, a fiscalização ela não se dá da mesma maneira. A fiscalização seria reduzida. Ou mesmo à noite, quando a fiscalização também poderia ser prejudicada. O que acontece? Muitas vezes a doutrina critica a linha H, domingos ou feriados, e impõe que, para que ocorra aí um agravamento da pena, seria necessário que ficasse comprovado que naquela circunstância específica, aquele crime ambiental, ele se mostrou mais difícil de ser fiscalizado por ter sido cometido em domingo ou feriado. Está bem? Portanto, nós temos aí essas hipóteses. São várias hipóteses, mas essas são as mais recorrentes. Por exemplo, aqui, atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Por exemplo, há listas, né, que vêm a ser exaradas pelo poder público. Aqui falamos do ICMBio, né, eventualmente o IBAMA, que nós temos a chamada lista vermelha. Né? Se for contra alguma daquelas espécies, então você tem um agravamento do crime ambiental. Não obstante isso, temos também o seguinte: nós temos ainda em sede desse nosso microsistema algumas questões relacionadas às penas restritivas de direitos. Pessoa física tem penas restritivas de direito previstas nos artigos 8º e do 9º ao 13º nós temos algumas questões ali interessantes, tá? Com relação a título de exemplo, a necessidade de ressarcimento, nós temos questões relacionadas à prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar, né? Nós temos também algumas questões que são explicitadas, por exemplo, com relação ao recolhimento domiciliar, ele vai estar nos termos do artigo 13, tá? Isso é interessante se ter em mente. Mais algumas questõezinhas aqui. Quando nós falamos de crimes ambientais, nós temos uma regra específica com relação a um instituto da suspensão condicional da pena, tá? No âmbito da suspensão condicional da pena, nós temos aqui o artigo 16. Artigo 16 vai dizer que, nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Olha só o tratamento mais severo aqui. Lá no Código Penal, nos termos do artigo 77, a suspensão condicional da pena é para crimes de até 4 anos. Aqui nós temos este limite específico, é 3 anos. Está bem? É 3 anos. E, dando continuidade, nós temos que a pessoa jurídica vai ter suas penalidades próprias. Tá? Artigo 22 vai traçar das penas próprias da pessoa jurídica. Tá? São a suspensão parcial total de atividade, interdição temporária de estabelecimento, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções e doações. E, para nós, então, finalizarmos, tá? Com relação a essa parte geral, era importante também ver que a ação está bem em sede de crimes ambientais. A ação ela vai ser
pública e incondicionada. A ação em sede de crimes ambientais é que ela vai ser pública e incondicionada nos termos do artigo 25. Nos termos do artigo 26, tá? Nos termos do artigo 26. O que acontece? Vamos ver agora uma outra questão bastante polêmica com relação ao processamento dos crimes ambientais. A quem compete, tá? Que órgão judiciário, também a que órgão judiciário compete processamento e julgamento dos crimes ambientais. Havia uma súmula que encontra-se cancelada que dizia que os crimes contra a fauna eram de competência da Justiça Federal. Não é mais verdade, isso foi superado. A competência, ela é regra geral estadual. Está bem? Regra geral estadual. Porém, há uma série de situações, está bem? Há uma série de situações em que há uma atração dos crimes para a esfera federal, especialmente quando há o interesse da União ou quando há um elemento de transnacionalidade, por exemplo, crimes relacionados ao contrabando de espécies exóticas, né? Inserir espécies exóticas do exterior com fins de eventualmente afetar determinado ecossistema, determinado meio ambiente. Nessa hipótese, então, você tem uma atração da competência para a Justiça Federal. Outra questão bastante interessante aqui. Vamos supor que o crime tenha sido cometido em uma reserva, em um parque florestal estadual. Tá? Nós temos uma área que foi instituída por lei estadual em um estado qualquer. Vocês pensem no que quiserem. E eis que dentro deste parque estadual foi cometido um crime contra espécies, né, contra espécies da fauna ou da flora que eram de relevância nacional, tá? De relevância nacional. Eis que eram de uma relevância federal até, de modo que o Ministério do Meio Ambiente, através do CMBio, inseriu aquela planta ou aquele animal em uma lista própria de seres ameaçados de extinção, tá? É aquele ser que foi apreendido, aquele ser que foi morto, aquele ser que foram maltratados, assim por diante, aquele ser que foi contrabandeado, aquele ser, ele fazia parte de uma lista que foi elaborada por um órgão federal, seja ICMBio, seja IBAMA, seja o próprio Ministério do Meio Ambiente, isso é indiferente aqui para a nossa seara ambiental. Eis que, na medida em que há um interesse federal em proteger aquele espécime, aquela ave, aquela planta, se o crime é cometido em face da mesma, ainda que em parque estadual, ainda que sob a fiscalização de órgãos estaduais, está bem? O crime é de competência da Justiça Federal, tá? Justiça Federal. Neste sentido, o STJ, conflito de competência 143.880. Repetindo, STJ, conflito de competência 143.880, do Rio de Janeiro, datado de 2016. Neste caso, quando então você tem algo que seja de interesse da União, você tem a atração para a Justiça Federal. Mais uma hipótese interessante. Vamos supor que o IBAMA esteja realizando ações de fiscalização em uma área estadual. Tá? O IBAMA pode fazer isso? Pode. Na ausência, né, na omissão de uma guarda florestal, de um órgão estadual para realizar essa ação, da polícia local, né, realizar essa ação, o IBAMA tem sim as suas prerrogativas de agir administrativamente em defesa do meio ambiente, ainda que em parques estaduais, ainda que em parques municipais, assim por diante. E eis que, na medida em que o IBAMA vai tentar realizar a sua ação de fiscalização, ele é impedido. Tá? São colocados materiais, são colocadas toras numa trilha que poderia dar acesso ao IBAMA. Ou seja, nós temos um crime sendo cometido em face do IBAMA. A fiscalização está sendo dificultada, a fiscalização do IBAMA. Tem interesse da Justiça Federal? A resposta é positiva. Se for realizado um ato em detrimento da fiscalização do IBAMA, do ICMBio, desses órgãos federais, a ação específica, que é a tentatória fiscalização de um órgão federal, vai atrair a competência da Justiça Federal.
Porém, nós temos o seguinte, vamos supor agora um outro cenário, o IBAMA está realizando uma operação juntamente de um órgão, juntamente de um parque estadual, e o IBAMA acabou de perceber que foram mortas ou que foram presas aves que não são de interesse da União, né, não estão previstas em nenhuma lista exarada pelo ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, nada disso. Eis que estas aves, está bem, elas são consideradas ameaçadas de extinção conforme a lei estadual. Tá? A lei estadual do Paraná, a lei estadual de Santa Catarina podem prever algumas espécies específicas como sendo de especial interesse. Tá? Araucária, seja lá o que for. Eis que, neste sentido, vamos supor que o IBAMA realize uma ação de fiscalização e descubra atos atentatórios, né, contra o meio ambiente, mas especialmente disciplinados por lei estadual. Tá? E agora, o simples fato do IBAMA realizar a fiscalização vai atrair a competência para a Justiça Federal? Não, porque o que não interessa não é a fiscalização, o que interessa é o bem jurídico em si. O fato do IBAMA realizar a fiscalização não atrai, por si só, a competência para a Justiça Federal. Está bem? Não é o órgão fiscalizador em si que vai atrair a competência para a Justiça Federal. E só mais uma questão. Se for em um parque nacional, tá, a competência vai ser sim da Justiça Federal. Lá um órgão, uma reserva, um parque, uma reserva instituído por lei federal. Se o crime for cometido em detrimento aí deste espaço especialmente protegido, a competência será sim da Justiça Federal. Vamos ver agora algumas questões relacionadas às principais condutas, tá? Quais são os crimes, né, previstos na Lei 9.605, bem como a questão do princípio da insignificância. E aqui eu já tenho que fazer um grande parênteses, tá? Porque a questão do princípio da insignificância vai se mostrar especialmente relevante quando a gente for falar do tipo penal relativo à pesca, está bem? Do tipo penal relativo à pesca. Porém, antes disso, vamos ver alguns outros tipos penais. Os tipos, então, estão previstos no artigo 29 seguintes. Tá? Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre. Silvestre. Nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Vamos supor que se tenha uma autorização excepcional para a caça, né? É possível se caçar alguma espécie que lá esteja em um processo de proliferação muito intenso e assim por diante, né? É raro, é muito raro, mas vamos supor que seja possível a caça nesses termos, tá? Se for em desacordo com a licença, nós temos o crime. Só para constar, as espécies exóticas, tá? A maioria delas, elas não são protegidas. Nós temos o exemplo do javaporco, nós temos o exemplo do búfalo, também lá na Amazônia, né, em que é necessária uma licença para caça, mas não é por conta da tutela ambiental do búfalo, não é por conta da tutela ambiental do javaporco em si, tá? São espécies exóticas, tá bem? Eis que, quando for silvestre, tá? Nós temos o artigo 29. Atenção aqui, tem que ser silvestre. Se não for silvestre, nós temos o artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tá? Vamos pensar no seguinte, a pessoa não tem uma licença de caça e, uma vez tendo apanhado um búfalo, está realizando atos de maus tratos com relação ao respectivo búfalo que a pessoa capturou lá na região amazônica, né? Em que pese o búfalo ser um animal exótico que venha comprometer todo aquele ecossistema, a dignidade do animal é tutelada através do artigo 32, tá? Nativos ou exóticos, silvestres ou domésticos. Não se esqueça, se for silvestre, estiver em rota migratória e assim por diante, cai no 29. Mas se for um silvestre qualquer que não tem aquelas especificidades do 29, cai no 32. O tipo genérico de maus tratos inclui os chamados pets e assim por diante. O que acontece aqui? Tá? Muitas vezes gera um certo desgosto por parte de alguns grupos, né, de defesa dos direitos humanos, ambientais, animais, enfim, mas nós temos uma série de exceções, tá? O que acontece? Incorre na mesma pena
aqueles que realizam experiências dolorosas, né, e assim por diante, o parágrafo primeiro, está bem? E nós tivemos, bem importante aqui, tá, um acréscimo, tá? Um acréscimo. Olha só o que diz o parágrafo primeiro A. Parágrafo primeiro A. Quando se tratar de cão ou gato, o chamado pet, tá? A pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos e multa e proibição da guarda, né? Referindo-se à guarda animal. Ou seja, se for um animal qualquer, a pessoa, por exemplo, tem pessoas que gostam do chinchila como animal de estimação, tem gente que gosta de uma série de animais não tão recorrentes, né? Nesse caso, a penalidade é de 3 meses a 1 ano. Mas se for cão ou gato, nos termos dessa importante inovação trazida pela Lei 14.064 de 2020, nós temos que para cão e gato o tratamento é diferenciado é de 2 a 5 anos, está bem? De 2 a 5 anos. E aqui cabe uma curiosidade, né? Vamos pensar que determinada pessoa cometa um crime, né? Qual que seja, de maus tratos ou abuso com relação ao cão ou gato, a pena é de 2 a 5 anos, tá? Pena é de 2 ou 5 anos. Agora vamos pensar no seguinte, qual que é a penalidade para a pessoa que submete criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame, a constrangimento, tá? A pessoa está constrangendo uma criança ou adolescente. A penalidade, se for criança ou adolescente, é de tão somente 6 meses a 2 anos, né? Portanto, nós temos aí um ponto de reflexão, né? Por que uma criança, com relação ao ato de constrangimento, né, poderia receber um tratamento cuja penalidade para o infrator é de 6 meses a 2 anos, enquanto um cachorro, um gato, tem uma penalidade que é mais que o triplo, né? Seria de 2 a 5 anos, né? Porque seria isso presente no nosso ordenamento brasileiro. Um ponto aqui de reflexão. Outras condutas relevantes aqui, tá? Não, ainda com relação ao artigo 32, nós não podemos esquecer do seguinte, tá? O artigo 37, tá? Vai dizer que a hipótese de atipicidade, tá? Atipicidade. O que acontece aqui? Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Ou seja, se a pessoa estiver com fome e abater um determinado animal, não há que se falar em crime, tá? Temos aqui uma excludente de tipicidade, tá? Não é nem diante de juridicidade, não. Tanto que em concursos públicos se questiona se não é delito. É atipicidade aqui. Artigo 37, inciso 2, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória e destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente, ou seja, é necessária a respectiva licença. E outra questão, vamos supor que um animal tenha sido capturado e a pessoa tenha realizado um ato de tortura sobre esse animal capturado. Pode torturar um javaporco que invadiu a lavoura? Não, não pode, tá? Você pode abater o animal, obedecida à dignidade do mesmo, tá? Tortura animal, nesse âmbito, seria vedada. E 4, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado por órgão competente. Ou seja, vamos pensar no caso, né, de animais que a gente teve, infelizmente, no Nordeste, né, animais, um cão, né, que acabou por atacar uma criança e veio a matá-la, né? Nós tivemos recentemente este caso no Nordeste, e assim por diante. De vez em quando a gente acaba tendo ciência de casos de animais que vêm a decepar braço ou órgãos, dedos de criança, ou até mesmo a matar crianças, né? Algo infelizmente muito recorrente no Brasil. Nessa hipótese, esse animal que matou uma criança pode ser sim abatido. Outra questão aqui, além dessas condutas realizadas aos maus tratos animais, tá? Nós temos os tipos penais relacionados à poluição, está bem? Com relação, por exemplo, ao artigo 54 e seguintes, tá? Causar poluição de qualquer natureza, tá? Em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Nessa hipótese, nós temos jurisprudência bem interessante no seguinte sentido. Dispensa-se a perícia para este tipo penal, tá? Dispensa-se a perícia para este tipo penal. É possível a condenação por poluição,
mesmo que sem uma perícia específica. Vamos supor que determinada indústria tenha realizado um barulho tão intenso que toda a vizinhança começou a sofrer de dores, de zumbidos e assim por diante. Nesta hipótese, nós temos então um crime de poluição sonora. E a questão é a seguinte: você precisa ter um técnico realizando a perícia para saber quantos decibéis foram? Não. A jurisprudência do STJ de 2018 admite-se que não é necessária a perícia, desde que se verifique a poluição. Foi realizado o ato de poluição sonora, tá? Então é possível sim você ter uma responsabilização mesmo que sem perícia. Crime de perigo abstrato, tá? Crime de perigo abstrato. Porém, há outros tipos penais que impõem a perícia, tá? Artigo 40, causar dano direto ou indireto a unidades de conservação de que trata o artigo 27, o decreto 99274 e assim por diante. Nós temos então aquele sistema, né, das unidades de conservação. Se é então realizado um dano naquelas unidades, é necessária sim uma perícia, tá? É necessária uma perícia. Outro tipo penal que impõe a perícia é do artigo 63, alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei administrativa ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural e assim por diante, né? Os bens tombados. Com relação aos bens tombados, tá? Aqui estamos falando de crimes contra o patrimônio cultural, então nós temos a necessidade de perícia, sim. Outra questão interessante diz respeito à importação de pneus, tá? Pneus usados. Artigo 56, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar e assim por diante, né? Substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou meio ambiente, tá? O que acontece? Esse dispositivo se aplica aos pneus usados. Você não pode pegar um pneu usado num local onde seja, né, mais barato e trazer para o Brasil. É proibido, sendo que nos termos da jurisprudência, STJ, no recurso especial 1.524.517 de 2017, tá? Originário da Bahia. Repetindo, recurso especial 1.524.517 diz que o pneu usado vem a representar justamente um exemplo de bem, produto que é nocivo ao meio ambiente, tá? Nocivo ao meio ambiente. Voltando aos crimes aqui, é importantíssimo nós falarmos da pesca, tá? Vamos falar da pesca. Pesca nos termos do artigo 34, tá? Artigo 34 da Lei 9.605. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. O que acontece? Em determinado período do ano não se pode pescar, em determinados lugares, ou em alguns lugares nunca se pode pescar. Tá? A pena vem a ser, então, essa detenção de 1 ano a 3 anos ou multa. Tá? 1 ano a 3 anos ou multa. Eis que a jurisprudência vai dizer que pescar não é pegar o peixe. Pescar é o ato que dispensa você efetivamente chegar ao peixe. Se você está, por exemplo, com a sua vara de pescar em determinado ponto do mar territorial onde é vedada a pesca, o fato de você não ter pego nenhum peixe é indiferente, tá? É indiferente. Por quê? Por que é indiferente? Porque a jurisprudência vai dizer que a captura do peixe, ou o molusco, seja lá o que for, o respectivo ser, né, será um mero exaurimento, tá? É um mero exaurimento. No fato de você estar pescando, ainda que você não tenha pego nenhum peixe, já vem a representar este ilícito, que é o da pesca nos termos do artigo 34, nos termos do artigo 34. Portanto, o fato de você efetivamente capturar o peixe é mero exaurimento. Para quem tiver interesse, por gentileza, proceda com a leitura do agravo regimental sobre o recurso especial 1.220.521 do STJ, evidentemente, né, originário de Santa Catarina, com julgamento em 2018. Tá? Um caso aí bem recente, bem relevante. Não precisa pegar o peixe. Pegar o peixe é mero exaurimento. O tipo penal se consubstancia, ele tem seu iter criminis concluso antes. Está bem?
E para nós, então, fecharmos a questão dos crimes ambientais, neste ponto nós temos que falar da insignificância ou bagatela. Tá? Aplica-se a bagatela aqui com relação à pesca, como é que funciona? Olha só, na medida em que a pesca, né? Na medida em que a pesca tem como ato de exaurimento a captura, você tem essa ideia, já muito assente no STF, no STJ, de que em tese, não caberia insignificância. Se você está meramente pescando, é indiferente se você pega 1, 10, 15 ou 20 peixes para fins de conclusão do tipo penal. Portanto, não caberia insignificância. Vai ser insignificante o quê? Se já pescou, já está com o anzol e assim por diante. Porém, em que pese a captura de um espécime por vezes ser mero exaurimento, o STF, tá, que vinha durante muito tempo, ao longo dos anos 90, sempre dizendo que não se aplicava insignificância, em um caso, tá, em um caso originário de Florianópolis, está bem? Um caso que foi chegar lá no STF, nós tivemos um pescador que, salvo engano, estava no bairro da Costeira, e ele foi encontrado com 6 camarões pistola. E agora? Ele tinha recém aí capturado esses 6 camarões pistola. Ele era uma pessoa extremamente humilde, hipossuficiente e assim por diante, tá? Ele foi pego com apenas 6 camarões pistola. E naquele caso, que foi julgado em 2006 pelo STF, o caso chegou até STF, tivemos então um leading case no sentido de que se aplica, sim, a insignificância com relação aos crimes ambientais, tá? Porém, foi um contexto muito famélico e foram obedecidos, né, preenchidos os requisitos da insignificância, ou seja, baixo grau de reprovabilidade, baixa lesividade, baixa ofensividade e assim por diante. Né? Mas a questão é que nós já tivemos, então, em 2006, o primeiro caso. De lá para cá, a jurisprudência variou muito. Tá? Vamos supor uma outra situação. A pessoa foi pega com 20 quilos de camarão. E agora? 20 quilos de camarão em época de defeso. E agora? Nós poderíamos falar de insignificância com relação a 20 quilos? Não. 20 quilos já seria excessivo. Já veio a ser muito mais que aqueles 6 camarões pistola que foram encontrados com o respectivo pescador em 2006. Está bem? Porém, sempre enseja muita discussão essa questão da insignificância. Até que ponto se tem essa insignificância? Se na pesca a captura é mero exaurimento, para alguns não vai ter insignificância. Não há insignificância em crimes ambientais. Até mesmo depois de todo esse desenrolar histórico da jurisprudência, por vezes você tem jurisprudência sendo indiferente a esse histórico, né? Porém, saibam que aplica-se sim a insignificância, mas com muitos requisitos e hipóteses muito específicas, geralmente em situações relacionadas a furtos famélicos de pessoas hipossuficientes e assim por diante. Visto isto, eu queria concluir a aula de hoje, né, essa nossa temática, com relação à crueldade ambiental. Tá? Crueldade ambiental. Não obstante essa nova lei que a gente acabou de ver com relação à diferenciação dos crimes de maus tratos com relação a cães e gatos, nós temos que ver duas questões que são muito polêmicas, também muito polêmicas. Vaquejada. Vaquejada representa um ato de crueldade animal? Isso gerou muito impasse, né? Sendo que o STF chegou a dizer que sim, vaquejada é um ato de crueldade animal. Tá? Não é possível você realizar aqueles atos que são realizados em diferentes regiões do Nordeste brasileiro. Porém, teve uma reação, ou seja, um backlash. Os congressistas não gostaram daquela decisão do STF, se opuseram à mesma. E eis que foi editada a emenda constitucional, de modo que agora a vaquejada é considerada patrimônio histórico, cultural brasileiro, ou seja, algo que deve ser necessariamente protegido. Algo que para o STF era considerado crueldade animal, agora é considerado algo expressamente tutelado nos termos da Constituição. Tá? Ou seja, nós temos aí uma questão bastante polêmica, né? Porque o que acontece? Chegou-se a apresentar a respectiva medida cautelar para fim de se averiguar se violaria cláusula pétrea relacionada à dignidade animal e assim por diante, você aprovar uma emenda constitucional que tutelasse o fenômeno da vaquejada. STF em sede cautelar não disse
que seria violador de cláusula pétrea. Porém, esta questão ainda é muito problemática, ainda há que se ter julgamentos futuros com relação a se essa emenda constitucional violou ou não uma cláusula pétrea. Está bem? Outra questão diz respeito ao sacrifício animal em religiões de matriz africana, em que se tem o sacrifício de aves, né? Isso é crueldade animal? Até que ponto você tutela a liberdade religiosa de um lado e ou tenta reprimir a crueldade animal por outro lado, né? E o que acontece? O entendimento das cortes superiores é que o ato de abate animal no âmbito de um respectivo culto, né, religioso, ele não representa um ato ilícito, está bem? Portanto, hoje, só para finalizar, nós vimos os crimes ambientais, que estão previstos em grande parte na Lei 9.605, tá? Mas não exclusivamente ali. Vimos que a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, tutela a ideia de meio ambiente a ponto de responsabilizar a pessoa jurídica de maneira autônoma, e tal é visto como uma responsabilidade independente nos termos da jurisprudência das cortes superiores. Ou seja, não é necessário que se tenha uma dupla imputação, né? A pessoa jurídica pode ser denunciada sozinha, pode ser condenada sozinha, independentemente das pessoas físicas que cometeram os atos criminosos em face do meio ambiente. Temos na Lei 9.605 um sistema autônomo, é como se fosse um microsistema, em que a aplicação do Código Penal é subsidiária, porém ainda expressa, a título de exemplo, no artigo 18, em que se faz referência à multa lá do Código Penal, porém é que ela pode ser aumentada se mostrar insuficiente. No âmbito desse sistema autônomo, nós tivemos algumas diferenciações com relação ao Código Penal parcial, especialmente com relação às penalidades, a suspensão condicional da pena, que aqui no âmbito da Lei 9.605 é até 3 anos e não 4, como prevê o Código Penal parcial, e temos com relação à pena base algumas questões interessantes. Por quê? Porque em sede de pena base considera-se mal antecedentes aquilo que é atentatório à legislação ambiental como um todo, incluindo infrações ambientais, diferente do Código Penal parcial, em que você considera como maus antecedentes somente aquilo que tem natureza penal, né? Penal específica. Temos agravantes e atenuantes, né, relacionados a essa esfera de proteção ambiental, por exemplo, cometer crimes em um parque nacional, cometer um crime à noite, cometer um crime em domingo e feriado, pontos bem polêmicos e assim por diante. E em sede de atenuante, nós temos a título de exemplo, desconhecimento, né, a reparação do dano e assim por diante. A ação penal, ela vai ser pública e incondicionada nos termos do artigo 26. Com relação à competência, regra geral, justiça estadual. Porém, se tiver um elemento que gere o interesse da União, Justiça Federal. Por exemplo, crime cometido em face de órgão federal, ICMBio ou IBAMA. Crime cometido num parque instituído por lei federal, tá? Mais uma vez, interesse da União. Ou então, crime cometido em um parque estadual, mas contra uma espécime, né? Uma ave, um mamífero, seja lá o que for, que conste em uma lista de especial proteção pelo governo federal, seja uma lista exarada pelo ICMBio, pelo Ministério do Meio Ambiente e assim por diante. Nós temos então que a competência é regra geral da Justiça Estadual, mas pode ser atraída para a Justiça Federal. Vimos algumas condutas relacionadas à poluição, aos maus tratos e assim por diante, e vimos que algumas hipóteses dispensam a perícia. Com relação à insignificância, nós temos muita polêmica. Somente em 2006 o STF reconheceu insignificância pela primeira vez. Nós tivemos divergências com relação ao âmbito de aplicação da insignificância, porém, tem-se mais ou menos estruturado atualmente que a insignificância se dá para crimes de natureza famélica, tá? Famélica, com relação a pessoas hipossuficientes e assim por diante. E para finalizarmos, tivemos aqui a questão da crueldade animal, muito em voga com relação ao fenômeno da vaquejada, que foi considerada crueldade pelo STF, mas atualmente ainda é considerado patrimônio cultural brasileiro nos termos da própria Constituição Federal, bem como a questão do sacrifício religioso ser tutelado no âmbito da liberdade religiosa. Isto era tudo e até a próxima.